Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula de ensaio de tração, né? Essa aula que a gente deveria ter sido síncrona durante a semana, só que primeiro que mudou o horário, aí depois ainda teve a Olimpíada de Matemática, enfim. Eu vou só postar essa videoaula no YouTube, né? Postar no Moodle, fica mais fácil de assistirem, né? Até porque eu teria que marcar um horário diferente, enfim. Nem todo mundo poderia participar. Bom, na aula passada eu comecei a falar com vocês sobre ensaio de tração, né? Comecei a introduzir o conceito de tensão e deformação, né? Que é algo que a gente já viu, né? De certa forma, lá na disciplina de TecMat no ano passado, no período passado. Eu comecei a falar sobre as propriedades do material, né? Sobre o comportamento do material quando ele está tracionado, até porque o ensaio de tração é isso, né? Avaliar o comportamento do material quando ele está tracionado. Então eu falei sobre o conceito de tensão e deformação, eu expliquei como que o gráfico é montado, né, que a gente tem uma amostra que ela é tracionada, a gente vai medindo a carga que vai aumentando e vai medindo a deformação dela. Perdão, a gente mede o quanto que ela está alongando. Né? A gente pega essa carga e alongamento e transforma em tensão e deformação. Né? A tensão é carga sobre área e a deformação é o alongamento em relação ao comprimento inicial. Né? A diferença de comprimento em relação ao comprimento inicial. Né? Então é bem tranquilo de se calcular. Né? Aqui está a máquina de tração, né? Falei do corpo de prova, falei dos tipos de carga que pode ser aplicado. No final da aula passada eu falei muito sobre deformação elástica, né? Que é a deformação que ela é reversível. Né? Quando eu aplico a carga a amostra deforma. Quando eu tiro a carga, a amostra retorna ao seu estado original, ao seu comprimento original. Então isso é o que a gente chama de deformação reversível, né? A deformação elástica. Né? Eu falei que dentro da região elástica, perceba que é só dentro da região elástica, nós temos essa equação que a gente chama de lei de Hooke, né? Nada mais é que calcular a razão entre tensão e deformação. Essa razão entre tensão e deformação é a rigidez, né? É o módulo de elasticidade. Né? A gente sabe que a rigidez é uma propriedade mecânica, é uma propriedade mecânica importante. Né? Ela só é válida na zona elástica do diagrama. Isso é uma coisa extremamente importante que eu sempre pergunto nas provas e todo mundo erra. A rigidez ela só é válida na zona elástica. Na zona plástica ela não funciona mais. A rigidez só é válida naquela região linear da curva tensão-deformação. Essa é a definição de rigidez ou de modo de elasticidade, né? Que é o nome. Eu comentei que a rigidez é um valor que é uma propriedade que ela independe da microestrutura. Então, se eu tenho uma microestrutura CFC, CCC, HC independente, a rigidez não vai variar com a microestrutura, ela varia com a natureza da ligação atômica. Né? Então, a rigidez ela não está ligada à microestrutura, está ligada muito à natureza da ligação. Tá? Né? Aí, aqui eu coloquei um exemplo, né, de vários valores de módulo de elasticidade para vários metais diferentes, né, alumínio, bronze, cobre, para vocês terem ideia do tamanho, né, da dimensão. Né, tudo em gigapascal, que é a rigidez. Né. E é isso, né, deformação elástica eu comentei aqui, né, que outra maneira de se calcular, trazendo aqueles conceitos lá de geometria analítica, né, seria o coeficiente angular dessa reta, né, que é esse valor de E, seria outra maneira de calcular a deformação elástica. Quando essa parte linear da curva, né? Perdão, quando essa parte inicial da curva ela não for linear, eu tenho outras maneiras de calcular essa rigidez, né? Só que, como eu falei, gráficos nesse formato aqui, eles são mais incomuns, né? Então a gente não vai tratar tanto de gráficos dessa maneira. O mais comum mesmo são gráficos de são gráficos lineares, né, na parte inicial. Né? Bom, eu terminei a aula passada apresentando o coeficiente de Poisson para vocês, né, que nada mais é que uma relação entre a deformação axial e lateral.
né? Eu mostrei aqui que quando a gente traciona, né, como está mostrado aqui nessa imagem de cima, a gente traciona o corpo de prova, a tendência é que ele fique mais fino, né, porque ele vai reduzir a área da seção transversal, vai aumentar o comprimento. E aqui na direita eu tenho uma compressão, onde o corpo de prova ele vai ficar mais gordinho, mais largo, porém vai ficar mais curto, né? Então toda vez que eu aumentar o comprimento, eu vou reduzir a área, né? Quando eu diminuo a área, eu aumento o comprimento, né? Então isso é bem claro, né? Aqui por causa da compressão, eu tenho uma redução do comprimento e consequentemente um aumento da área. Comprimento e área são valores aqui que são inversamente proporcionais. E o que mede isso é esse valor de V aqui, né? Na verdade não é V, né? É uma letra grega, mas que é um sinal do coeficiente de Poisson, que relaciona a deformação na direção Y com a deformação na direção X, ou a deformação na direção Z em relação à deformação na direção X. Tá bom? Né? E eu parei aqui, exatamente aqui. Né? Então até agora eu só falei para vocês da região elástica do ensaio de tração, do curva tensão-deformação. Né? Só que depois dessa região elástica, essa região linear, nós entramos num regime de deformação, né? A gente fala que é o regime plástico, né? Que começa a acontecer a deformação plástica. Qual que é a principal diferença? Né? A deformação plástica ela é permanente. Né? Essa é a principal diferença. A deformação plástica ela é permanente, enquanto a deformação elástica ela é variável, né? Ela é reversível, né? Então a deformação plástica ela é permanente. Então, se eu deformo o material de maneira permanente, é porque ele sofreu deformação plástica, né? Por exemplo, eu estou um pouco pesado, eu sempre gosto desse exemplo, né? Eu sento na cadeira lá do IFES. Eu vejo que ela deu uma entortadinha, mas quando eu levantei ela voltou ao seu estado original. Ou seja, as pernas da cadeira sofrendo deformação elástica. Agora, se um cara muito pesado sentar naquela cadeira e ela começar a entortar, né? De maneira que quando ele levantar, o pé da cadeira não vai voltar ao seu estado original, é porque a cadeira entrou no regime plástico. Né? Regime plástico é um regime de deformação onde temos deformação permanente. Né? Nesse regime, a tensão não é mais proporcional à deformação. Né? Não vou ter mais... rigidez já é um parâmetro que não conta aqui pra gente. Né? Aqui a rigidez não vale. A gente está falando de outras grandezas. E bem, a deformação plástica é essa. Tá bom? É a deformação que começa logo após aquela parte linear da curva. Na maioria dos materiais metálicos, essa deformação plástica ela começa com deformação muito baixa, né? Porque os materiais metálicos eles não têm muita elasticidade. Então o campo elástico é muito pequeno em relação ao campo plástico. Porém, outros materiais, como borrachas, eles são bem deformáveis, né? Ou seja, eles têm um campo elástico muito grande. E o campo plástico deles geralmente é menor, né? Aqui temos um gráfico mostrando, né, a linha aqui tracejada diferenciando entre deformação plástica e elástica. Né? Até a parte que é reta, a curva, a gente fala que é deformação elástica e a partir daí é deformação plástica. Só que na prática, gente, é difícil a gente determinar em qual ponto exato começa a deformação plástica. É muito difícil determinar. Né? Vocês podem ver que é bem complicado. Para isso, a gente desenvolveu alguns métodos de estimar essa deformação, esse início da deformação plástica. Né? Na verdade, o que acontece é que o regime elástico plástico não tem um ponto onde começa o plástico. É algo que é gradual. Né? Então, é algo que acontece numa faixa de tensões ali ainda. Então, é muito difícil determinar. Né? Do ponto de vista de ligação atômica, a deformação plástica ela só vai acontecer quando as ligações entre os átomos elas se quebrarem, né? Impossibilitando que eles se retornem ao estado anterior. Né? Então a deformação plástica é isso, é algo permanente. Beleza? E como eu já adiantei, para fins de projeto, é sempre importante a gente definir o que é deformação elástica e o que é deformação plástica.
né? Então, a ideia é que a gente tem uma tensão, vou definir um valor de tensão, que a partir dessa tensão começa a deformação plástica. É uma convenção isso, né? Essa tensão a gente chama de tensão limite de escoamento, e é um ponto onde, a partir dele, começa a deformação plástica. Se vocês procurarem limite de escoamento do alumínio, limite de escoamento do bronze, vocês vão encontrar valores diferentes. E sempre significam a mesma coisa, que é onde começa a deformação plástica. Se eu colocar uma tensão daquela magnitude, o material vai começar a deformar plasticamente. Eu tenho alguns metais que eles têm essa transição elastoplástica, como a gente fala, que é muito gradual, né? Então existem várias nomenclaturas que a gente dá para pontos onde começa a deformação plástica. Eu vou ver que eu tenho um limite de proporcionalidade, eu tenho um limite elástico, né? Eu tenho a tensão limite de escoamento, né? Eu particularmente eu não gosto de passar para vocês todas essas convenções, porque só confundem, né? Então eu quero que vocês levem para vocês o seguinte, que para determinar onde começa de fato a deformação plástica, a gente tem que usar esse método que está aqui em negrito, né? Eu tenho que traçar uma reta paralela à porção elástica da curva, com deformação específica igual a 0,002, né? E onde essa reta que eu tracei encostar na minha curva, é naquele ponto que vai ser minha tensão no limite de escoamento, né? Eu vou mostrar isso aqui. Ah tá, aqui na esquerda, como é que é essa imagem aqui. Vocês podem ver que eu peguei a distância 0,002, que é uma deformação mínima, podemos dizer assim. Tracei uma reta paralela à reta da curva tensão-deformação, que está de vermelho. E onde essa reta tracejada encosta na minha curva, eu falo que é esse sigma y, né? Que é a tensão limite de escoamento. Beleza? Na prática, pra gente, apesar do que está escrito aqui na imagem, é nesse ponto que vai começar a deformação plástica, né? Eu falei que a gente tem limite de proporcionalidade, que está aqui no P, o limite elástico, tem várias outras definições. Só que, de novo, na prática, todos esses pontos que a gente pode definir como possíveis inícios de deformação plástica, todos eles são muito próximos, né? Apesar de aqui estar parecendo bem distante, tá? Eles na prática estão todos bem próximos. E aí, é convenção para a gente usar esse método aqui para se determinar a tensão limite de escoamento. Beleza? Então é dessa maneira que a gente calcula a tensão limite de escoamento. Então a gente tem esse método aqui. Lembrando, a gente traça uma deformação de 0,002 e a partir daqui começa a traçar uma reta tracejada, que está aqui, né? Paralela à minha reta da região elástica. E aí no ponto que bater vai ser o ponto da tensão limite de escoamento. Beleza? Isso a gente vai usar esse método sempre para determinar a tensão limite de escoamento. Tensão limite de escoamento que, novamente, é a tensão onde a deformação plástica se inicia. Tá bom? Quando essa parte inicial da curva não é linear, a gente usa os outros métodos para se aproximar. Mas, como já falei, na prática para a gente vai encontrar 99% dos casos essa parte inicial linear. Aqui na direita tem um outro exemplo, que um outro caso pode acontecer para alguns materiais, que é o seguinte. A deformação, a curva tensão-deformação aqui de azul, ela pode ter esse formato. Ela vai crescendo reta até certo ponto, aí ela desce de uma vez, ela fica oscilando em torno de um valor e depois sobe na deformação plástica. Para curvas nesse formato, né, nós adotamos, também por convenção, que a tensão limite de escoamento vai ser esse valor aqui, em torno do qual ela fica oscilando, no valor mais baixo. Tá bom? Então vai ser isso aqui, né? Para esses casos aqui, que são casos mais raros, mas podem acontecer para alguns metais. Tá bom? Isso a gente fala que ocorreu a transição elastoplástica de maneira abrupta, né? Esse aqui é o pico, é o pico de escoamento descontínuo, né? Eu tenho um pico de escoamento
e ele não é uma curva contínua, né? Ela vai oscilando, tá bom? Mas o que é importante saber é como determinar o limite de escoamento. O limite de escoamento, nas curvas comum, a gente traça uma linha paralela, no ponto onde bater, a minha tensão vai ser a tensão limite de escoamento. Lembrem-se que o limite de escoamento é uma tensão, é um valor de tensão. Então vai ser, por exemplo, 150 megapascal. Isso quer dizer que se eu aplicar uma tensão maior que 150 megapascal, eu vou estar dando início à deformação plástica. Tá bom? Na prática quer dizer isso. E aqui na direita a gente pode determinar desse método aqui. A gente sempre pega o ponto mais baixo aqui, onde a curva fica oscilando em torno de um ponto. Tá bom? Isso que eu expliquei, né, agora. Então, nesse último método, a gente não precisa aplicar aquele método da linha paralela, né? Nesse caso da curva azulzinha. Na prática, gente, quantas vezes quando a gente vê que o material ele tem uma alta resistência mecânica, a gente muitas vezes está se referindo à tensão limite de escoamento. Né? A gente muitas vezes se refere à tensão limite de escoamento como resistência mecânica. Então, quando o material ele tem uma grande resistência mecânica, algumas vezes a gente quer dizer que ele realmente ele é resistente à deformação plástica, ele tem um limite de escoamento alto, tá? Resistência mecânica é algo bem vago, né? Eu posso usar vários parâmetros para avaliar a resistência mecânica, mas o limite de escoamento é um deles. Bom, o que acontece com a curva quando a gente passa do limite de escoamento e entra no regime plástico, né? O que acontece na prática é que a curva ela vai subir, alcançar o máximo, descer até um certo ponto, que é a ruptura. Né? Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Exatamente isso. Né? Vocês podem ver que mais ou menos aqui onde está o mouse vai ser a tensão limite de escoamento. Né? O material está até aqui mais ou menos, na parte linear, ele deformou apenas de forma elástica. Daqui para frente, mais ou menos, ele vai começar a sofrer deformação plástica. E vai sofrendo, a tensão vai aumentando, a deformação vai aumentando, até que a gente chega nesse ponto M, né, que é o ponto máximo. O que acontece nesse ponto máximo da curva? Esse ponto máximo é o que a gente chama de tensão limite de resistência à tração, né? Também chamado de LRT, limite de resistência à tração. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto aqui, a curva alcançou seu máximo. Né? Essa é a tensão máxima que o material suporta. Né? A partir daí ele vai estar comprometido. Por quê? Porque a partir daqui vai começar um fenômeno chamado de empescoçamento. Né? O que acontece no empescoçamento? Observe essas imagens aqui. Ó. A amostra aqui, ela está toda inteirinha. Quando passou do ponto M, ela começa a ficar mais fina no meio, formando o que a gente chama de pescoço. Né? Os livros trazem um termo mais técnico que é estricção. Né? A partir do ponto M, começa esse fenômeno de estricção, né? Que é uma deformação plástica localizada bem no meio da amostra. Né? E aí, à medida que vai deformando, a gente vai descendo e alcançando o que a gente chama de tensão de ruptura, né? Onde bem no meio a amostra vai se partir. Tá bom? Então a curva de tensão de deformação ela tem essas características aqui. Os três valores de tensão mais importantes que a gente pode extrair dessa curva são os seguintes: a tensão limite de escoamento, que é onde começa a deformação plástica, a tensão limite de resistência à tração, que é onde a gente tem início o empescoçamento, e a tensão de ruptura, que é onde de fato acontece a ruptura. Então nós temos esses três valores aí de tensão. E tá tudo bem claro aí, né? A gente tem a parte elástica aqui, que é bem no inicinho, como vocês podem ver. Apenas o inicinho tem região linear. Mais ou menos aqui começa a deformação plástica. Alcança o máximo, que é o limite de resistência à tração. Começa o empescoçamento e a tensão de ruptura é alcançada aqui embaixo. Né? Uma coisa que deve ser levada em conta é o seguinte: quando a gente vê esse gráfico, algumas pessoas podem perguntar, alguns alunos podem perguntar: mas professor, no ensaio de tração a gente costuma aumentar sempre a tensão.
Só que depois do ponto M, a impressão que dá é que a tensão está diminuindo. Né? E realmente, segundo o gráfico, ela está diminuindo. Sendo que na prática, na máquina do ensaio, a amostra está sendo mais e mais e mais tracionada, né? Com tensões mais e mais altas. O que acontece? A tensão e deformação que a gente calcula aqui, a gente chama de tensão e deformação de engenharia. Né? Por que isso? Porque isso é um valor aproximado. É um valor convencionado, na verdade. Né? É um gráfico convencionado. Né? O correto mesmo, a curva verdadeira, ela aumentaria a partir do ponto M. Né? Porém, para o cálculo de tensão aqui, a gente está sempre considerando a nossa área inicial do corpo de prova. Né? E a gente pode ver que depois do ponto M, essa área do meio está diminuindo. Só que a gente está considerando a área inicial. E é por isso que na prática a curva está descendo, quando na verdade ela deveria subir. Né? Então essa curva aqui a gente chama de curva tensão e deformação de engenharia. Né? A verdadeira é um pouco diferente. Na prática, nós usamos mais a curva tensão e deformação de engenharia. Mas é interessante saber que a gente tem a verdadeira também, que ela faria um movimento aqui de aumentar, de subir. Então nós temos isso aqui, né? Tensão limite de escoamento aqui no início, tensão limite de resistência de tração aqui no ponto máximo, e a tensão de ruptura aqui no final da curva. Lá de Tecmate, vocês devem lembrar que eu apresentei para vocês a propriedade de dutilidade. Né? A dutilidade, ela nada mais é do que o quanto que esse material aguenta deformar plasticamente antes de romper. Né? Então, é o quanto que ele aguenta deformar plasticamente antes de ocorrer a falha. Né? Essa é a medida da dutilidade. E aí, é muito legal a gente ver essa questão da dutilidade, porque de fato é uma medida relevante, né, da tensão, da curva de tensão e deformação. É uma propriedade importante, como vocês já viram em Tecmate. Né? E a definição dela é essa. É o quanto que ele aguenta deformar plasticamente antes de romper. Né? Um aço, por exemplo. Pega uma barra de aço. Né? Você vai lá e entorta aquela barra, entorta. Ela fica totalmente torta e não rompe. Por quê? Porque ela é muito dúctil. Né? Agora, se pegar uma barra de vidro e começar a fazer força nela, ela vai quebrar no meio rapidinho. Por quê? Porque ela não tem dutilidade nenhuma, praticamente. Ela não tem deformação plástica. Né? Quando chega no tensão limite de escoamento, ela logo chega na ruptura. Né? Que é um material muito frágil. Então, lembrem-se que fragilidade e ductilidade são duas grandezas aí, duas propriedades que são opostas. Né? Um material muito dúctil, ele obviamente vai ser pouco frágil. Né? E um material pouco dúctil, ele é muito frágil. Né? Então, só de olhar para o gráfico aqui, a gente consegue ter uma noção da ductilidade. Por quê? A ductilidade é o quanto o material aguenta deformar plasticamente. Então, se o campo, a área aqui, que ele passa deformando plasticamente for muito grande, isso quer dizer que esse material ele vai ser muito dúctil. Né? Pode perceber ó, que aqui, mais ou menos, ele começou a deformar plasticamente. Ele deformou nessa curva inteira até aqui, a ruptura. Então ele tem bastante plasticidade. Ele é muito dúctil. Né? Essa é a deformação. Essa é a deformação plástica, que é uma das definições da dutilidade. Né? Então, uma maneira de se medir a dutilidade é olhar para a curva tensão-deformação e ver se ela vai ser muito ampla na parte elástica, na parte plástica, ou vai ser pequena na parte plástica. Né? Uma outra maneira de se medir a dutilidade é através dos dois parâmetros importantes, que é o alongamento percentual e a redução de área percentual. Né? Que é a porcentagem do quanto que aquele material alonga, né? Ou do quanto que ele reduz em área, né? Quando tracionado. Né? Aqui nós temos as duas equações, né? Para alongamento aqui em cima. Né? Comprimento final na fratura, menos inicial, né? Sobre o comprimento inicial, vezes 100, a porcentagem de alongamento. E aqui a porcentagem de redução de área, que é a área inicial menos a área na fratura, a área final, sobre a área, sobre a área inicial vezes 100. São dois parâmetros que servem para medir a dutilidade. Né? Às vezes a gente se depara com algumas tabelas
que mostra algumas propriedades. Por exemplo, tensão limite de escoamento, dureza, deixa eu pensar, limite de extração. E aí vocês vão ver que vai ter uma porcentagem de alongamento. O que quer dizer porcentagem de alongamento? É o quão dúctil é o material. Quanto mais ele alonga, mais dúctil ele é. Tá bom? Aqui na esquerda a gente tem dois exemplos de curva tensão de deformação, um azul e um vermelho. Como eu falei, percebam que o azul, depois da parte linear dele, ele quase acaba logo depois, chega na ruptura. Então é um material que ele quase não deforma plasticamente. Então ele é frágil, o azul. O vermelho não, o vermelho, ó, depois da parte linear, ele ainda deforma bastante aqui até o ponto belinha. Então ele é um material bem mais dúctil. Tá bom? Então só de olhar para o gráfico, para a curva de tensão de deformação, a gente consegue ter uma noção de qual material é mais dúctil e qual é mais frágil. Depois, né, vou falar para vocês, né, que em alguns materiais a dutilidade depende da temperatura. A gente vai ver isso lá na aula de ensaio de impacto, com mais calma, que vai caracterizar o fenômeno que a gente chama de transição dúctil-frágil. Né? Isso aqui não precisa se preocupar agora. Tá? Esse fenômeno é quando um material que é dúctil em temperatura normal, quando eu resfrio muito, ele fica frágil. Né? Então é um fenômeno que pode acontecer mesmo. Temos aqui, né, a redução de área e o alongamento, né, duas medidas de utilidade. Né? Vocês vão ver, depois com outra propriedade, que é a tenacidade, que a ductilidade e a tenacidade estão sempre juntos. Por quê? Porque a tenacidade, eu posso falar que a tenacidade é a área debaixo do gráfico. E quanto mais dúctil for o material, a tendência é que essa área abaixo do gráfico seja maior. Né? Então o material dúctil geralmente ele é tenaz também. Né? Aqui tem uma tabela que eu mostrei, que eu queria mostrar para vocês, onde eu tenho vários materiais, né? Vários materiais aí, onde eu posso analisar aí sob várias condições de tratamentos térmicos, né? Dos materiais, é o 4340, que é um aço, e o 300M. Eu olho o limite de escoamento dele, aí eu tenho para cada tipo de tratamento térmico aqui, ó, esses códigos aqui na esquerda são tratamentos térmicos diferentes. Né? Aí não vou saber de cabeça qual é qual, porque depende da norma que está utilizando, etc. Mas a ideia é que a gente veja com atenção as propriedades variam do tratamento térmico. Né? Vocês podem ver que o limite de escoamento ele vai variando de material para material com o tratamento térmico. O limite de resistência à tração também. Né? O alongamento também. Né? Vocês podem ver que o alongamento está aqui, e quando a gente olha, a gente não. Alongamento é restrição, né? A gente não. Às vezes não associa uma propriedade na hora. Só que o alongamento aqui nada mais é que esse alongamento percentual. Né? Que vai ser uma medida da ductilidade. A mostrar o quão dúctil é o material. Tá bom? A estricção aqui pode se colocar como uma redução de área, né? Que também é uma medida de quão dúctil é o material. Né? Redução de área, o RA. Né? E pode vir nessas tabelas aqui. Então, em algumas situações, pode ser dado a vocês alguns valores de propriedades, né? E entre elas vai aparecer o alongamento e a estricção ou redução de área. E aí vocês têm que saber, né, que, de fato, esses valores se referem à dutilidade, né? Então a gente sabe que o material é bem dúctil. Ou seja, ele vai deformar muito antes de romper. Né? Para o 300M aqui, por exemplo, eu sei que ele, na forma recosida, é que tem maior dutilidade. Né? E eu sei que ele, na forma desse tratamento aqui, IT320, ele tem a menor dutilidade. 1.9. Você pode ver que é o mesmo material, né? Com vários tratamentos térmicos, ele vai ter diferentes valores de alongamento. Né? A gente já sabe que tem tratamentos térmicos que favorecem a melhora da dutilidade e tem outros que pioram a dutilidade. Como vocês podem ver, né, a dutilidade é uma propriedade que está totalmente relacionada à região plástica da curva tensão de deformação. Quando fala de dutilidade, a gente tem que falar da região plástica, porque a dutilidade é a capacidade do material se deformar plasticamente. Beleza. Só que na região elástica, a gente tem uma propriedade importante também, que é a resiliência. Né?
A resiliência é a capacidade do material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. E depois, quando tirar a carga, ter essa energia recuperada. Né? Então é uma propriedade só. Né? A resiliência, de todas as propriedades que eu estou falando aqui, ela talvez seja a menos importante, podemos falar assim, porque ela não é tão utilizada. Ela está associada somente à região elástica. Tá? Né? A definição dela, assim, teórica mais correta, é o que está escrito aqui. Ó, né? Vai ser modo de resiliência, né? Vai ser energia para deformação por unidade de volume exigido para tensionar o material de um estado com ausência de carga até o seu limite de escoamento. Né? Então, na prática, a gente pode falar que a resiliência é a área abaixo da curva tensão-deformação até o ponto de escoamento. A área debaixo da curva. Né? É possível aproximar isso, né? Aproximando por um triângulo ali, eu posso fazer uma aproximação, que claro não vai dar o resultado exato, né? Mas o R, que é o módulo de resiliência, vai ser igual a meio vezes a tensão do escoamento vezes a deformação do escoamento. Esse Y aqui se refere ao escoamento, que é o ponto de início da deformação plástica. Né? Substituindo a lei de Hooke aqui, eu posso ter outras formas de mostrar essa equação, né, envolvendo a rigidez. Então nós temos isso aqui. Né, deformação, modo de resiliência, meio, tensão do escoamento e deformação do escoamento. Beleza? Resiliência é isso, tá? Aí está associada à capacidade de absorver energia na região elástica. Né? A tenacidade, gente, ela já é outra propriedade importante. Deixa eu tomar um gole de água. A tenacidade é um termo que dentro da mecânica tem vários significados. Né? Para a gente aqui, podemos falar que é a capacidade do material absorver energia até fraturar. Tá bom? A gente tem ensaios específicos para a tenacidade. Né? O ensaio de impacto que a gente vê é uma medida que a gente pode associar à tenacidade. Né? Mas no próprio ensaio de tração, nós conseguimos extrair informação sobre a tenacidade. Né? A tenacidade é a habilidade do material absorver energia até sua fratura. Né? Para situações estáticas, né, situações comuns que a gente vai ver aqui no curso, né, a tenacidade vai ser a área total debaixo da curva. A área total abaixo da curva, tensão de deformação, até a fratura. Então ela pega a deformação elástica e a plástica. Tá bom? Então simplesmente é isso pra gente. É a área debaixo da curva. Né? Os materiais tenazes, né, que tem alta tenacidade, eles também têm dutilidade, né? E os materiais frágeis, eles têm pouca tenacidade, geralmente, tá bom? Por aqueles motivos que eu já citei, né? Como a tenacidade é a área abaixo da curva, quando o campo elástico é maior, ou seja, quando a dutilidade for maior, o material vai ser mais tenaz. Né? Então, a tenacidade e a dutilidade geralmente andam de mãos dadas, né? Se uma é grande, a outra também é. Beleza? Então, através do ensaio de tração, se eu perguntar, calcule a tenacidade. Como eles vão calcular? Vai ser a área abaixo da curva. Simplesmente isso. Bom, aqui nós temos outra definição, né, de tensão verdadeira e deformação verdadeira. Né? Foi aquela questão que eu já até adiantei para vocês, né? Que a impressão que dá é quando a gente chega no LRT, a tensão era para aumentar, e realmente era para aumentar. Só que no ensaio de tensão e deformação que a gente vê, ela diminui. Né? E aí isso acontece porque a gente considera a área constante, a área inicial constante, né? O que na prática não acontece. Né? Por causa disso, a gente tem uma grande diferença entre a curva de engenharia, que é a azul aqui, né? Similar ao que foi mostrado antes, e a cor vermelha, que é a cor verdadeira. Né? Aqui tem a cor verdadeira corrigida, né? Mas enfim, a cor vermelha. Né? Para calcular essa curva vermelha, eu precisaria calcular também a área instantânea, né? E o comprimento instantâneo da amostra. Né? E calcular isso é bem difícil.
né? Não é toda máquina de intensidade de tração que faz isso facilmente, né? Que é fazer uma medida instantânea do comprimento da área transversal. Mas a tensão verdadeira e a deformação verdadeira, elas podem ser calculadas dessa maneira aqui. Como eu falei, nós vamos ver, né, em estágio de tração, mais comum vai ser a tensão de deformação de engenharia. Beleza? Mas a gente também tem tensão de deformação verdadeira, né? A grande diferença das duas curvas é simplesmente a questão da área do comprimento, né? Para calcular a tensão e deformação na área de engenharia, a gente considera só a área inicial e o comprimento inicial. Na verdadeira, a gente considera a área instantânea e o comprimento instantâneo. Tá bom? Isso aqui tá tudo escrito aqui, tá, gente? Eu tô falando aqui com minhas palavras, mas tudo que eu tô falando tá aqui no slide. Aí tem como calcular essa curva corrigida também, né? Porque quando acontece o pescoçamento, a amostra ela entra num estado de tensão muito diferente de uma tração comum. É como se ele começasse a sofrer tensões em várias direções, então a gente tem que aproximar a curva corrigida, mas é só um detalhe isso, tá? Lembrando, vamos sempre nos ater à curva tensão-deformação de engenharia, que leva em conta a área inicial e o comprimento inicial, beleza? Outro ponto que a gente pode falar é a questão da recuperação elástica, né? Quando Vamos supor que eu peguei um material e eu deformei ele bastante até chegar na região plástica. Quando eu tiro aquela carga que eu usei, ele vai voltar um pouquinho o seu estado original. Por quê? Porque a deformação final, nesse caso, ela vai ser a soma da deformação elástica com a deformação plástica, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar aqui no gráfico. Opa, pensar esse gráfico aqui do material dúctil, né? Vamos supor que eu deformei o vermelhinho aqui até esse ponto aqui, onde estou com o mouse em cima. Até esse ponto aqui. Beleza? Deformei até aqui. Quando eu tirar a carga, eu vou ter uma parcela da deformação que foi elástica e uma parcela da deformação que foi plástica. Porém, a deformação elástica, como vocês já sabem, ela é reversível. Então, quando eu tiro a carga, é como se ele voltasse um pouquinho no seu comprimento, se ele reduzisse um pouquinho de comprimento. Né? Por quê? Porque aquela é a recuperação elástica. Né? O que deformou elasticamente tende a voltar. O que deformou elasticamente fica. Né? Então, esse aí é o conceito de recuperação elástica. Né? Com a liberação da carga no ensaio tensão-deformação, uma parcela da deformação é recuperada na forma de deformação elástica. A magnitude da deformação elástica corresponde à recuperação da deformação, né? Que é a recuperação elástica de fato. Tá bom? Aqui nós temos isso bem mostrado, né? Perceba que ó, eu deformei o material até o ponto D. Quando eu retirei a carga, ele vai recuperar um pouco do seu comprimento. Né? Ele vai voltar um pouquinho aqui. Né? Que essa parcela aqui é a parcela elástica da deformação, que ela é reversível. Né? E se eu aplicar a carga de novo, ele vai voltar a esse ponto. Né? Então é algo aí que a gente pode entender bem, né? Que é a recuperação elástica. Né? A deformação elástica, ela sempre volta. O material, quando é deformado elasticamente, ele sempre volta ao seu estado original. Né? Mesmo que também tenha deformação plástica. Tá bom? Essa é a recuperação elástica. É um conceito importante. Aqui tem tudo. Nessa imagem aqui tem tudo. Tudo que vocês precisam saber sobre essa tensão de formação está mostrado aqui. Né? Bom, aqui ó, traçando o gráfico. Começou em uma parte linear. Aqui eu simplifiquei mostrando subindo e descendo aqui, esses degrauzinhos aqui, indo descendo, mostrando que aqui acontece escoamento. Tá bom? Aqui começa a deformação plástica. Depois a curva volta a subir até um ponto máximo e desce. Então eu tenho aqui a região de deformação, tenho aqui o limite de escoamento, tensão limite de escoamento. Eu tenho aqui em cima a tensão limite de resistência à tração.
e aqui embaixo tensão de ruptura, né? A região 1 aqui é a região elástica, né? A região 2 é a região plástica, né? Dentro do regime elástico, eu posso usar a lei de Hooke só dentro da região 1, que é a parte linear, onde a deformação é reversível. No regime plástico, eu tenho essa parte 2 aqui imensa, né? Que é um campo maior. Tem o campo de deformação permanente. A resiliência vai ser a área da região 1. E a tenacidade vai ser a soma da região 1 com a região 2, da área das duas. Né? Então aqui, gente, vocês podem ver que eu consigo extrair muita informação. Eu consigo saber, através do ensaio de tração, a tensão limite de escoamento. Eu consigo saber a tensão limite de resistência à tração. Consigo saber a tensão de ruptura. Consigo determinar a dutilidade, a tenacidade, a resiliência, né, a rigidez, né, na região elástica. Né? Então eu tenho muita informação sobre o material. Por isso que o ensaio de tração ele é o mais usado. Né? É aquele que me dá mais informações sobre os metais. E além disso, é um ensaio simples de fazer. Né? Como está mostrado aqui nesse vídeo. Né? Eu cheguei a mostrar para vocês na aula passada, mas podem ver. A deformação está sendo medida aqui na esquerda e a carga na direita, se não me engano. Né? Vocês podem ver que a carga vai só aumentando. Só aumentando. Esse aqui é um gráfico de carga por deformação. A carga vai só aumentando, o material está sendo tracionado. O material vai sendo tracionado. Eu tenho a início da formação aqui do gráfico de tensão da formação. Isso aqui, gente, está em tempo real. Aqui o empescoçamento começou e logo depois foi a fratura. Então aqui, ó, pode perceber que o formato do gráfico é até um pouco similar com o que a gente viu durante a aula, na teoria, né? Esse ensaio ele realmente tem essa velocidade, gente. Ele é bem rápido de se fazer. Né? É claro que eu posso controlar um pouquinho a velocidade dele, né? A taxa de deformação, que inclusive é um parâmetro importante, mas ele é um ensaio rápido, simples, né? Se eu tenho a máquina em mãos, é fácil de se realizar. Eu espero que a gente consiga fazer esse ensaio em laboratório, né? Quando voltarem às aulas presenciais. Agora a máquina de ensaio de tração do IF está funcionando e é bem legal a gente ver como é que funciona. Né? Então você pode ver, é um ensaio simples e que eu tiro uma grande quantidade de informação. Por isso que quando a gente fala de ensaios de materiais, o primeiro a se falar é um ensaio de tração, que é o mais importante de todos, né? Em relação a materiais metálicos. Por que eu fiz esse asterisco em relação a materiais metálicos? Né? Porque os materiais cerâmicos e poliméricos eles têm algumas particularidades. Né? Por exemplo, os cerâmicos são muito frágeis. Né? Então, quando eu coloco no ensaio de tração, muitas vezes não tem muita informação. Porque eu vou ter a parte elástica dele, que vai ser pequena, né? Não vai ser muito grande, ele não é um material muito elástico, apesar de ser bem rígido. E a parte plástica dele vai ser quase nula, porque ele é muito frágil. Então, não tem muita informação, né, sobre o material cerâmico. E nesses casos é melhor usar um ensaio de compressão, né, que em vez de tracionar a minha amostra, eu vou comprimir a amostra. Né? Outro ensaio que pode ser usado para materiais cerâmicos é o ensaio de flexão também. Vocês vão ver ele lá em algumas aulas aí para frente. Tá bom? Então, em relação a materiais cerâmicos, é isso. Para materiais poliméricos, a gente tem uma particularidade que eles têm um comportamento dependente do tempo. Né? A deformação depende do tempo. Né? Então, quando eu aplico uma carga, ele vai deformar. Só quando eu tiro a carga, ele não volta ao seu estado original imediatamente. Né? O comportamento dele é viscoelástico, a gente fala. Né? E aí, nesse caso, o ensaio de tensão de deformação, muitas vezes, ele não é muito útil. É mais interessante a gente usar as curvas de fluência, né? Que é um outro parâmetro especial para polímeros. Tá bom? Aqui tem na esquerda uma curva aí para duas curvas de tensão e deformação para um material frágil, né, que é o ferro fundido cinzento. Né? Vocês podem ver que em tração ele tem pouquíssima deformação plástica, porque ele é frágil. Né? Porém, porque ele é tracionado, né? Porém, para compressão ele tem uma dutilidade muito grande. Né? Então aqui a gente começa a perceber que muitas vezes o comportamento do material em compressão e em tração pode ser bem diferente.
né? O comportamento de tração e compressão pode ser bem diferente, né? E geralmente é. E aí a gente tem essa informação aqui, né? Como exemplo, ferro fundido cinzento. Né? Ele é tão bom em compressão que ele geralmente é usado como base de máquinas, etc. Tá bom? O ensaio de compressão vai ser nossa próxima aula, nosso próximo tópico. Aqui tem a curva de fluência, né? Aqui, de maneira bem geral, né? O fenômeno da fluência. Você já viu em TechMat. Ainda mais para exemplificar aí para polímeros. Embora as curvas de fluência para polímeros sejam um pouco diferentes do que a gente está vendo aqui, né? São mais específicas, né, para polímeros. Mas enfim, gente, a nossa aula foi essa aula foi hoje, né? Nossa aula de hoje foi essa. Embolei todas as palavras aqui agora. O ensaio de extração é o mais importante. Né? Se vocês colocarem no YouTube ensaio de extração, vão ter vários exemplos, vão ter vídeos de gente fazendo ensaio de extração, mostrando passo a passo como é que é feito na prática. É interessante até visualizar isso. Só que é isso, né? O ensaio de extração é esse. Então é isso, gente. Eu sei que essa aula, como ela tá assíncrona, eu não consigo tirar dúvida agora. Mas caso tenham algumas dúvidas, podem mandar mensagem e tirar comigo, não tem problema, tá bom? É importante isso aqui, essa extração é um dos mais importantes. E vocês vão ver ele muitas vezes, com certeza, né? Sempre relacionar ele, que a maioria das propriedades mecânicas dos materiais a gente tira do ensaio de tração. Mas é isso, gente. Tenham uma boa semana. Descansem bastante e até semana que vem, na quarta-feira, 11 horas, que é o nosso horário de aula oficial, beleza? Valeu, gente!